Vocês gostaram bastante da nossa aula com todo o conteúdo de filosofia pro Enem em 40 minutos. E é por isso que, nesse vídeo, eu vou te ensinar tudo o que você tem que saber de sociologia para a prova do Enem em alguns poucos minutos. A partir do conteúdo que eu vou te entregar aqui nessa aula, eu te garanto que você já vai conseguir acertar todas as questões da prova de sociologia do Enem. Só que, olha, durante o decorrer dessa aula, eu indico que você, pelo menos, pegue um caderno, pegue uma caneta e vá fazendo anotações de cada um dos tópicos que a gente vai passar em cada devido momento, para que você, claro, tenha esse material de revisão, possa internalizar todas essas informações e lá no dia da prova consiga, assim, mais acertos em ciências humanas para garantir a sua aprovação. Durante cada momento da aula, eu vou colocar aqui no vídeo algumas legendas para você se situar sobre qual autor que a gente está abordando e sobre qual que é aquela informação que vai estar sendo mais importante, para que você também possa ter um norte mais claro de cada um dos assuntos pelos quais a gente vai passar no decorrer desse vídeo. Vamos lá! Quando a gente fala de sociologia, a primeira coisa que você tem que entender é o surgimento da sociologia. A sociologia é uma disciplina relativamente nova. Ela surge ali aproximadamente por volta do século XVIII. O que desencadeou o surgimento da sociologia foram principalmente as revoluções do século XVIII, em especial a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, no século XVIII, ela instaurou, lá na Inglaterra, um grande caos social. Você tinha muitas pessoas que viviam em condições precárias de vida. E todo aquele cenário caótico motivou alguns pensadores a tentarem entender como que a sociedade se estrutura e quais que são os fenômenos e relações sociais que acontecem dentro de um determinado meio social. E aí, a partir disso, surge o conceito de desnaturalização ou estranhamento, que é essa ideia de você olhar para aquilo que muitas vezes você entendia como sendo algo comum, algo natural, e tentar questionar. Por que que isso acontece dessa maneira? Por que que as pessoas interagem desse modo dentro da sociedade? Por que que esse fenômeno social acontece desse modo e não de outro modo? E aí você começa a ter toda a investigação da sociologia para que ela se constitua como uma disciplina. Dito isso, a gente passa a entender o processo de socialização. Olha, é importante que você compreenda que o homem, ele já nasce em uma sociedade formada, que vai ter determinadas normas, determinados hábitos, determinados costumes, e a partir da socialização, o homem, ele vai assimilando valores, ele vai assimilando aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que ele deve buscar como objetivo de vida, aquilo que ele deve apresentar certa recusa. E aí, a partir disso, o homem, ele vai se tornando um membro daquele meio social. O processo de socialização, ele pode até ser dividido em socialização primária e socialização secundária. Socialização primária é aquela que você estabelece nas suas primeiras relações sociais enquanto indivíduo. É a socialização que se dá no ambiente da família e no ambiente da escola. A socialização secundária é aquela que surge quando você começa a frequentar outros ambientes sociais. É quando você vai para o trabalho, é quando você vai para a universidade, é quando você começa a interagir com outros atores sociais no momento posterior da sua vida. O termo socialização também pode ser tido como o termo endoculturação. Por quê? Porque a socialização nada mais é do que isso. É uma assimilação da cultura da sociedade que o cerca para que você possa se adaptar àquilo que seria tido como preconizado naquele respectivo meio social. E aí você vai ter, a partir disso, o ser humano sendo um produto dessa socialização. A partir da interação do indivíduo com outras pessoas, ele vai modificando seu comportamento para se adequar àquilo que seria o preconizado, aquilo que seria o ideal para aquele contexto. Dito isso, nós entramos agora no primeiro grande autor da sociologia, que é o Auguste Comte. O Auguste Comte, ele é um sociólogo que se vinculou à corrente de pensamento conhecida como positivismo. O positivismo, ela é uma vertente da sociologia que busca entender a sociedade guiando-se pelos princípios das ciências da natureza, pelos princípios das ciências naturais. O que o positivismo propõe é, vamos fazer uso do método científico, daquele método que era usado na física, na química, na biologia, para tentar entender a sociedade. O positivismo, ele sofreu forte influência, nesse sentido, do cientificismo. E detalhe, quem fundou em tese o positivismo foi um sociólogo chamado Conde de Saint-Simon. Ele foi, na verdade, o precursor da sociologia. Mas, na prática, quem aperfeiçoou o pensamento do Conde de Saint-Simon e que constituiu a sociologia enquanto disciplina foi o Auguste Comte. E aí, só para você deixar anotado de forma bem detalhada no seu caderno, coloca assim: positivismo preconiza pelo quê? O uso do método científico para fazer o entendimento da sociedade, para que a partir disso você possa extrair as leis gerais e objetivas que regem a sociedade, para você ter um entendimento geral daquele ambiente. O Auguste Comte, ele também propõe alguns aspectos importantes além desse viés do positivismo. Ele fala que é importante que na sociedade haja um estado ordenado, para que você possa ter uma sociedade distante da anomia, distante do caos social. E esse estado ordenado, de acordo com Comte, ele pode até agir em determinadas circunstâncias, reprimindo quem for contrário, para que você consiga garantir assim a ordem. Outro detalhe relevante é que Comte fala que a sociedade ela deve ser regida por dois princípios. Existe um princípio estático e existe um princípio dinâmico. O princípio estático é o princípio da ordem social, que seria alcançado por meio de um trabalho intelectual, por meio, por exemplo, de um investimento na educação, que
a partir disso, garantiria um reforço dos valores na sociedade. O princípio dinâmico é o princípio do progresso, que você consegue alcançar a partir do avanço científico, para que a partir desse mecanismo de avanço científico você alcance uma sociedade mais complexa. E se você parar para analisar, ordem é o princípio estático, progresso é o princípio dinâmico. Ordem e progresso. Isso aí te lembra o quê? Te lembra a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil, ela tem como lema ordem e progresso. E isso não é por acaso. A bandeira do Brasil, ela foi estruturada no momento em que o positivismo influenciou fortemente a cultura nacional para a consolidação de toda a configuração política do país. Uma outra ideia importante sobre Auguste Comte é que o Comte ele fala que existe a teoria dos 3 estágios de desenvolvimento da sociedade. Segundo Comte, as sociedades elas surgem e elas vão evoluindo segundo estágios crescentes de desenvolvimento. Então, o primeiro estágio é o estágio mitológico / teológico, é aquele estágio em que tudo é explicado a partir do mito, a partir da religião. O segundo estágio é o estágio filosófico ou metafísico, é uma sociedade mais complexa, é uma sociedade mais desenvolvida, que já começa a adotar uma certa visão racional. E o terceiro estado é o estado positivo ou científico, que aí, de acordo com Comte, seria o estágio de desenvolvimento da sociedade mais avançado, aquele que caracterizaria a sociedade que estaria no seu ápice de desenvolvimento. Só para ressaltar, aqui, aproveitando que eu já estou falando para vocês sobre positivismo, existe também um autor chamado Herbert Spencer. O Herbert Spencer, ele é um autor que também foi fortemente vinculado à corrente do positivismo. Só que o Herbert Spencer, ele foi um autor que fez uso da teoria conhecida como darwinismo social. De acordo com Herbert Spencer, as sociedades, elas vão evoluindo seguindo uma lógica similar ao que Darwin, lá na teoria da seleção natural, já defendia. Então é como se as sociedades mais desenvolvidas sobrevivessem no decorrer do tempo e as sociedades menos desenvolvidas acabassem não sobrevivendo, acabassem sendo tidas como menos evoluídas. E aí essa visão de categorizar uma sociedade como mais evoluída em relação a outra é uma visão do darwinismo social, uma visão etnocêntrica associada à teoria de Herbert Spencer, que por sua vez está ligado também à teoria do positivismo. Saindo de Comte e do positivismo, a gente entra na teoria de Karl Marx. Karl Marx é um filósofo que propõe a filosofia baseada na praxis, baseada na ação. De acordo com Karl Marx, a sociologia, a filosofia, ela deve seguir um estudo que seja voltado a uma ação prática. Não adianta você desenvolver um conhecimento que vai ficar apenas na teoria. Isso tem que ter uma aplicabilidade prática para a mudança da sociedade. E todo o estudo de Karl Marx vai se basear em entender que o capitalismo gera uma sociedade desigual que leva a conflitos e problemas que devem ser resolvidos. Quando você pensa em Karl Marx, você tem que pensar em uma série de conceitos que pode aparecer na sua questão para que você consiga acertar os exercícios. O primeiro conceito é o conceito de luta de classes. De acordo com Karl Marx, a sociedade é dividida sempre numa luta entre duas classes. Uma classe dominante, favorecida economicamente, e uma classe que seria não dominante, que seria desfavorecida economicamente. No contexto do capitalismo, a classe dominante é a burguesia, e a classe não dominante seria o proletariado. E a burguesia e o proletariado estariam em constante embate, em constante conflito dentro da sociedade, e isso, inclusive, é o que condicionaria as revoluções que acontecem ao longo da história. De acordo com Marx, as grandes revoluções que vão levando ali a mudanças significativas das sociedades ao longo da história sempre se dão em função do embate entre duas classes antagônicas. No caso do capitalismo, a gente tem a burguesia e o proletariado, mas se você olhar para a Idade Média, para a Idade Antiga, você teria outras classes diferentes, mas que sempre seguiriam essa lógica. Uma dominante, que seria a exploradora, e outra não dominante, que seria a explorada, e que aí sempre entrariam em embate, levando a esse contexto constante de luta. Um outro conceito importante é o conceito de alienação. A alienação para Marx significa quando o produto de um determinado trabalho deixa de pertencer a quem o produziu. Então você tem lá o operário na fábrica de carros, ele vai lá e produz o carro da Chevrolet. Só que esse carro da Chevrolet, que é produzida pelo operário, não vai ser um carro que vai pertencer a ele. Ele vai produzir o carro para o dono da fábrica, o dono da fábrica vai vender o carro e o operário vai ganhar só o seu salário. Então esse princípio de que o indivíduo produz algo que deixa de pertencer a ele no contexto do capitalismo é o que Marx vai caracterizar como alienação. É quando o produto do trabalho deixa de pertencer a quem produziu esse produto. Outro conceito relevante é o conceito de reificação ou coisificação. Isso basicamente diz respeito à desumanização do trabalhador. De acordo com Marx, no contexto da indústria, você começa a observar os trabalhadores não como seres humanos, mas simplesmente como meros objetos, meras coisas que podem ser utilizadas ali para obtenção de dinheiro. Além disso, existe o conceito de mais-valia. A mais-valia, ela é um conceito que diz respeito a como que as horas trabalhadas pelo trabalhador não correspondem à quantidade de dinheiro que ele recebe de forma proporcional. Como assim? É basicamente o seguinte, o trabalhador vai lá e trabalha 10 horas por dia. Nessas 10 horas por dia, o correto era que ele recebesse R$1.000. Então, 10 horas por dia, R$1.000. Só que na prática, o trabalhador, ele trabalha as 10 horas por dia e ele ganha quanto? R$800. Para onde que foi esses R$200 que deixou de existir? Foi para o bolso do patrão. E isso é o conceito de mais-valia. De acordo com Marx,
A mais-valia, ela é uma ferramenta usada pela burguesia para que possa haver a exploração do proletariado, pegando dele um determinado valor monetário que lhe era devido, para que a partir disso, esse burguês ele consiga o seu lucro, explorando literalmente esse devido proletariado. Outro conceito relevante é o conceito de fetichismo de mercadoria. O fetichismo de mercadoria é quando você pega uma mercadoria no contexto do capitalismo e você estabelece que o valor de troca dessa mercadoria é maior do que o seu valor de uso. Outro aspecto relevante é que Marx diz que o Estado e a ideologia são ferramentas da classe dominante, ou seja, ferramentas usadas pela burguesia para a manutenção do status quo. O que é status quo, Vini? É basicamente a ideia de você manter essa desigualdade entre burguês e proletário. O burguês continua explorando e tendo maiores benefícios socioeconômicos, o proletário vive numa condição de explorado, tendo menores benefícios socioeconômicos. E essa manutenção do status quo é baseada em algo que é feito principalmente por meio do uso do Estado, que age a favor da burguesia, e da ideologia, que é usada contra o proletariado para que esse status quo seja mantido. Tanto que Marx fala que, a partir da instituição do socialismo/comunismo, você consegue fazer uma eliminação do Estado, exatamente nesse sentido de que o Estado ele é algo ruim, porque ele é uma ferramenta da classe dominante. Já que a gente falou sobre o socialismo, já vou introduzir para você que quando a gente pensa em socialismo em Marx, existem dois grandes pensamentos ligados ao socialismo. Ao socialismo científico e ao socialismo utópico. O socialismo científico é o socialismo que propõe a ditadura do proletariado. É um tipo de socialismo que foi defendido por Karl Marx e por um indivíduo conhecido como Engels, que você também tem que ficar atento porque geralmente ele aparece nas questões. E a ideia da ditadura do proletariado é o proletariado, por meio da luta de classes, tem que vencer a burguesia, tem que eliminar o Estado e a partir disso instituir uma sociedade igualitária. Por outro lado, o socialismo utópico, que é diferente do socialismo científico, ele propõe uma reforma da sociedade através da participação e da boa vontade. A gente diz que o socialismo utópico ele é menos radical. E é até por isso que ele é chamado de utópico, porque o que ele propõe aqui é que por meio do diálogo, por meio de uma interação mais pacífica e não tão agressiva quanto a do socialismo científico, você vai conseguir estabelecer uma reforma da sociedade para que você elimine essas desigualdades entre burguesia e proletariado. Outro conceito que geralmente o pessoal tem dificuldade para entender dentro de Marx é o conceito de materialismo histórico e dialético. O materialismo histórico e dialético é uma ideia que Marx desenvolveu para tentar entender como que a história da sociedade foi se desenvolvendo ao longo do tempo. De acordo com o materialismo histórico e dialético, Marx diz que a produção material ou a estrutura econômica é quem determina a organização social de uma determinada sociedade. Então, o que condiciona a organização de cada sociedade que existiu ao longo da história era a produção material e a forma da estrutura econômica naquele contexto. E a gente diz que é um materialismo histórico e dialético, dialético no sentido de que essas estruturas econômicas elas estão repletas de contradições, e são essas contradições de cada estrutura econômica em cada contexto social que vai levar à luta entre duas classes antagônicas, entre dois setores antagônicos, que por sua vez vão condicionar o curso da história. E o último conceito de Marx, eu sei que Marx é um pouco extenso, mas vai por mim, isso aqui cai muito no vestibular, por isso que eu tô dando essa atenção pra ti, é que Marx fala que existe a superestrutura e a infraestrutura. A infraestrutura, que tá dentro da sociedade, engloba as relações de produção, as relações materiais, as relações de trabalho. E a superestrutura engloba toda a cultura, todo o princípio imaterial de uma determinada sociedade. E o legal dessas duas estruturas, de acordo com Marx, é que a infraestrutura molda a superestrutura. Ou seja, são as relações de trabalho, são as relações econômicas, são as relações sociais de produção que vão moldar a superestrutura, que vão moldar a cultura e os aspectos imateriais da sociedade. E por sua vez, essa superestrutura, essa cultura, vai legitimar essa infraestrutura. Então você cria ali um ciclo contínuo, em que a infraestrutura molda a superestrutura e a superestrutura legitima essa infraestrutura. Agora que a gente saiu de Karl Marx, a gente vem num outro autor importante, que é o Émile Durkheim. O Émile Durkheim, ele buscou estudar os fatores que levam à coesão dos indivíduos em uma determinada sociedade. E aí, para isso, ele fala que a coesão dos indivíduos e a própria existência da sociedade num meio social depende de um consenso entre esses indivíduos. Esse consenso pode ser pensado como sendo uma espécie de padrão de comportamento, que na prática é uma grande consciência coletiva que engloba todos os indivíduos daquela sociedade, que por sua vez vai moldar a consciência individual de cada indivíduo. E aí, para explicar melhor essa concepção de consenso, desse fator que garante a permanência das relações sociais ao longo do tempo, ele fala que as sociedades podem se estabelecer a partir de uma solidariedade mecânica ou de uma solidariedade orgânica. Presta atenção na diferença. A solidariedade mecânica ela é típica de sociedades mais simples, sociedades que surgiram antes do capitalismo. É um tipo de interação em que o seu reconhecimento dentro da sociedade se dá, por exemplo, pelo seu grau de parentesco. E aí, por conta disso, você tem uma grande consciência coletiva nesse meio social. Agora, quando você pensa na solidariedade orgânica,
orgânica, você está pensando naquilo que existe nas sociedades pós-capitalistas. É um tipo de interação em que o seu reconhecimento não se dá mais por grau de parentesco, mas sim pela sua função exercida na sociedade. É o que acontece no contexto atual do capitalismo. E aí a gente cria uma sociedade que vai ter uma menor consciência coletiva em relação àquelas da solidariedade mecânica. E por ter uma menor consciência coletiva, começam a surgir diversos interesses individuais distintos. Você cria uma sociedade mais egoísta. Tanto que o termo solidariedade orgânica diz respeito à ideia de que a sociedade ela funciona como uma espécie de organismo vivo. É como se você tivesse ali o ser humano sendo a sociedade. Aí, cada pessoa dessa sociedade constitui um órgão. Então você tem órgãos diferentes que são dependentes entre si, porque se um órgão parar de funcionar, todos os outros também acabam morrendo, acabam não funcionando depois de um determinado período de tempo, mas que ao mesmo tempo vão ter objetivos distintos. Você não vai ter uma consciência coletiva muito grande, muito alinhada. Outro fator relevante é que o Durkheim, ele é um sociólogo que sofreu forte influência do positivismo. Então se você vê alguma questão falando sobre positivismo e Durkheim, não estranhe. O Durkheim, ele era um autor associado ao positivismo. No seu estudo sociológico, ele também negava a experiência individual. Ele falava que para você entender a sociedade, você não tinha que partir do indivíduo, você tinha que partir do todo, para que a partir do todo você conseguisse de fato entender a sociedade. Você tinha que buscar os padrões gerais da sociedade e não tentar analisar um indivíduo em específico. O método desenvolvido por Durkheim também é chamado de método comparativo. Ele é um sociólogo funcionalista, então a sua teoria está associada ao funcionalismo. E ele também foi o responsável por desenvolver o conceito que a gente chama de anomia. A anomia tem relação com a perda dos laços ou afastamento das regras e normas que orientam a conduta individual. É muito ligado a literalmente uma perda da coesão social. Para encerrar Durkheim, temos ainda mais dois conceitos que você tem que conhecer. O primeiro deles é o fato social. O fato social, de acordo com Durkheim, seria o objeto de estudo da sociologia. Então, aquilo que para Durkheim é o mais importante quando a gente pensa no estudo da sociologia é o fato social. O fato social é basicamente uma coisa. De acordo com Durkheim, o fato social são manifestações que estabelecem uma coerção sobre os indivíduos. Como assim? São elementos externos ao indivíduo que fazem com que o indivíduo adote um determinado comportamento. É como se fosse uma força que vem de fora e que te condiciona a agir de determinado modo. E uma coisa legal sobre o fato social é que ele possui 3 características. Primeira característica, ele apresenta uma generalidade ou uma coletividade. Como assim? Ele vai acometer todos os indivíduos que vivem em sociedade. Não tem ninguém que vai ficar imune ao fato social. O fato social, ele condiciona o comportamento de todas as pessoas de maneira que ninguém é poupado. Uma segunda característica é a exterioridade. Como assim? O fato social, ele age de forma que ele independe da vontade do indivíduo. Então você vive em sociedade, se o fato social quiser te impactar para fazer com que você atue de determinado modo, não adianta você falar não. Não adianta você falar, não, eu vou recusar, eu não quero agir assim. Porque ele apresenta essa exterioridade. Ele é exterior ao indivíduo. E ele vai te condicionar a agir daquela maneira independentemente da sua vontade. Até porque muitas vezes o fato social, ele age na sociedade de forma inconsciente. Ele vai fazer com que você atue de determinado modo sem que você perceba que você está agindo daquele determinado modo. E a terceira característica é a coercitividade. Os fatos sociais são coercitivos. Eles te obrigam a agir daquela maneira, ainda que muitas vezes conscientemente você não consiga perceber isso. Por fim, Durkheim também falou sobre os chamados tipos de suicídio. De acordo com Durkheim, o suicídio ele pode ser visto em algumas circunstâncias como uma espécie de fato social. E existem tipos de suicídio de acordo com Durkheim. A. O suicídio egoísta. O suicídio egoísta é aquele que decorre de um individualismo extremo. É aquele indivíduo que, poxa, ele não consegue mais se perceber como um membro pertencente à sociedade. E aí, por conta desse individualismo grande, essa percepção de que ele não está sendo alguém que pertence àquele meio, ele acaba se suicidando. Existe o suicídio anômico. O suicídio anômico, ele surge num contexto de caos social. Lembra que eu falei para você agora há pouco da percepção do que seria anomia para Durkheim? Pois bem, quando ocorre essa perda dos laços de coesão social, quando a cultura ela fica estremecida, quando você não tem uma moral, um valor muito rígido para nortear o seu comportamento, você acaba muitas vezes entrando num estado caótico de não saber como que você pode lidar com aquela condição de existência e você pode acabar se suicidando. É o que aconteceu, por exemplo, nos contextos de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas enlouqueceram diante de toda aquela turbulência no âmbito global e acabaram se suicidando. É um suicídio anômico. Temos também o suicídio altruísta, que é um suicídio que é ocasionado devido a valores daquela pessoa naquele meio social em que ela vive. Quer ver um exemplo de suicídio altruísta? É o kamikaze, os homens-bomba. Aquelas pessoas, elas se matam, mas elas não se matam sofrendo em relação àquilo. É algo que se torna como uma espécie de valor que já é inculcado desde a infância.
O indivíduo ele já cresce sabendo que, poxa, quando ele alcançar determinada idade, ele vai ter que agir como um homem-bomba, como um kamikaze, ele vai ter que literalmente se explodir o próprio corpo, e aquilo é normal, aquilo faz parte da cultura, ele não tem que ir contra aquela percepção. Então é um suicídio altruísta, é condicionado pelos valores. Saindo de Durkheim, entramos num sociólogo importante que é o Max Weber. E aqui, falando de Max Weber, a gente fecha a grande tríade dos autores da sociologia que configuram-se como os mais importantes para sua prova. A gente já falou de Comte, a gente já falou de Durkheim e agora a gente vai falar também do Max Weber. Lembrando que Marx também é um autor muito importante, mas quando a gente pensa na tríade dos grandes autores que fundaram a sociologia no primeiro momento, a gente pensa nesses três grandes autores. E falando de Max Weber, primeira coisa, ele é um sociólogo que recusou o positivismo, então ele não é um sociólogo positivista. E ele adota na sua teoria o método compreensivo, que é diferente do método de Durkheim. Durkheim adotava o método comparativo, Max Weber adota o método compreensivo, em que a partir de agora ele começa a dar uma maior importância às particularidades individuais, para que a partir disso seja possível você fazer uma compreensão da sociedade. Tanto que a sociologia de Max Weber é pensada como uma sociologia guiada pelo individualismo metodológico, porque ele coloca agora o foco da sua investigação no indivíduo. Isso é diferente do que Durkheim fazia. E aí, para desenvolver toda a sua teoria, o Max Weber ele faz uso do chamado tipo ideal. O que é o tipo ideal? O tipo ideal são construções teóricas abstratas que auxiliam o cientista social na conceituação de fenômenos e manifestações sociais a partir de casos particulares. Então, por meio do tipo ideal, o sociólogo ele consegue gerar conceitos que vão permitir a ele o entendimento da sociedade. Ele pega um caso particular, pega o indivíduo, investiga esse indivíduo, a partir disso ele abstrai essas construções teóricas que vão ser utilizadas para o entendimento da sociedade em si. Uma ideia importante em Max Weber é a ideia de ação social. Para Max Weber, são as ações individuais do indivíduo que movem a sociedade. E a ação social ela pode ser pensada como sendo qualquer ação de uma pessoa que é orientada para outra pessoa, que relaciona-se com outro indivíduo que também vive em sociedade. Existem tipos ideais de ação social. Existe a ação racional referente aos fins, que é aquela ação em que você tem um objetivo claro. Por exemplo, você vai até o mercado comprar um pão. É uma ação racional referente aos fins, porque você tem ali um objetivo claro, que é comprar o pão. Existe também a ação racional referente aos valores, que é aquela que é dada a partir da moral, a partir da cultura daquela respectiva sociedade que vai te orientar a agir segundo aquele modo. Existe a ação emotiva ou afetiva, que é aquela ação condicionada basicamente pelos seus sentimentos. E há também o quarto tipo ideal de ação social, que é a ação tradicional. A ação tradicional é aquela que é baseada nos costumes e hábitos de uma determinada sociedade. Um outro conceito importante em Max Weber é o conceito de uso legítimo da força. De acordo com Max Weber, o Estado é a única instituição que na sociedade detém o monopólio do uso legítimo da força. Ou seja, o Estado ele tem um monopólio, ele é o único que pode fazer o uso legítimo, ou seja, numa condição em que aquilo é permitido, da força para a repreensão de determinados indivíduos. E aí surge a ideia de tipos de dominação. Existe a dominação racional legal, que é aquela que é fundamentada por leis e estatutos, que envolve uma certa burocracia. Existe a dominação tradicional, que é condicionada pela tradição e pelos costumes de um determinado povo. Aí você vai conseguir observar isso mais claramente se você for numa aldeia indígena e perceber aquela hierarquia de poder entre os indivíduos daquela respectiva aldeia. E existe a dominação carismática, que é quando você faz a devoção a um indivíduo que é tido como um indivíduo superior, que apresenta características que estão acima em relação às características dos demais indivíduos da sociedade. A dominação carismática, ela é característica, inclusive, dos regimes totalitários do século XX, nazismo, fascismo, e é o que vai condicionar esse tipo de dominação específica nessa situação. Max Weber também desenvolveu uma obra conhecida como A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nessa obra, Max Weber fala que o calvinismo, o protestantismo na vertente de João Calvino, foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. Ele propõe a ideia de que o calvinismo valorizava o trabalho ascético. O que é trabalho ascético? É a ideia de você trabalhar, não com vistas à simples acumulação material, mas com vistas à ideia de que esse trabalho, por meio de um certo ganho material no decorrer do tempo, pode evidenciar a possibilidade de você estar condicionado a ir para o reino dos céus. Essa ideia de um trabalho ascético é um trabalho que é feito com vistas a um objetivo espiritual. Além disso, ainda nessa lógica, o Max Weber fala que a burocratização é uma característica do capitalismo. Essa ideia de você burocratizar determinados processos dentro do capitalismo é um aspecto fundamental para melhorar a eficiência administrativa e assim maximizar os lucros para que o sucesso econômico ele seja alcançado mais facilmente. Outro fator importante é que o Weber fala que a partir do século XX, a partir do momento que você vai tendo o progresso do capitalismo, você vai tendo, nesse sentido, um desencantamento do mundo. O indivíduo ele vai adotando cada vez mais uma visão racional, porque o progresso do capitalismo se associa a um desenvolvimento da razão, em que esse indivíduo ele começa a observar tudo ao seu redor com um olhar mais crítico que leva a esse desencantamento do mundo. Agora nós saímos de Max Weber e vamos para uma parte da sociologia que é
a antropologia. A antropologia é a área da sociologia que busca entender o funcionamento e a estrutura das distintas culturas humanas. A antropologia, ela surge no século XIX no contexto do neocolonialismo, quando países como a Inglaterra, a França, os Estados Unidos faziam a exploração, no contexto do neocolonialismo, da África e da Ásia. E aí, essa vertente de pensamento, ela surge a partir de três correntes. A primeira corrente que surgiu foi o evolucionismo. O evolucionismo tem dois grandes representantes, que é o James Eraser e o Herbert Spencer. O evolucionismo propõe a ideia de que as sociedades, elas se desenvolvem numa escala crescente de evolução. Ou seja, existem sociedades menos evoluídas e existem sociedades mais evoluídas. O evolucionismo, ele se baseia no princípio de etnocentrismo, que é a ideia de você colocar uma cultura no centro em relação às demais que vão ficar na periferia. Isso aqui foi muito usado no contexto do neocolonialismo para que as potências da Europa, para que os Estados Unidos pudessem legitimar a exploração dos países da África e da Ásia, que eram tidos como países onde você tinha culturas inferiores, sociedades menos desenvolvidas. Tanto que isso foi um discurso muito usado lá no contexto do imperialismo para você dizer que, olha, a Inglaterra está explorando a África, mas ela está explorando por um bom motivo. Ela está levando para a África a civilização. Ela está fazendo com que aquelas sociedades possam se desenvolver para tornarem-se mais evoluídas. E claramente isso é uma corrente de pensamento que hoje em dia é totalmente criticada por qualquer estudo sociológico, até porque não faz sentido você pensar que uma sociedade é mais evoluída que outra. As sociedades, elas são diferentes. Elas até podem ter graus distintos de complexidade, mas dizer que uma sociedade é melhor que outra é errado. E era uma coisa que era defendida no evolucionismo. Outra vertente da antropologia é o funcionalismo, que tem como grande representante o Malinowski. O funcionalismo, diferente do evolucionismo, se baseia num relativismo cultural. Ele fala que a organização social se dá em função da satisfação das necessidades. Então, de acordo com as diferentes respostas que os indivíduos dão para cada questionamento que surge, você vai ter a organização de uma cultura particular. Então, existem culturas distintas, cada um com as suas particularidades, organizadas em função das necessidades que elas precisam satisfazer em cada contexto, e não dá para você falar que uma cultura é melhor que outra. Elas são diferentes, existem graus de complexidade distintos, e não necessariamente uma é mais evoluída ou melhor em relação a outra cultura. E aí, nós temos a terceira vertente da antropologia, que é o estruturalismo, que tem como grande representante o Levi Strauss. O Levi Strauss, ele estabeleceu um dualismo entre natureza e sociedade, e durante a sua análise, guiando toda a estruturação do estruturalismo, ele fala que não existe uma cultura que é melhor em relação à outra. Então, assim como o funcionalismo, o estruturalismo também se baseia num relativismo cultural. E aí, você propõe que existem regras gerais que regem as sociedades. Logo, cada sociedade, ela vai ser uma sociedade que vai adotar consigo determinadas características em comum com outras sociedades, só que ela vai ter certas especificidades a depender da estrutura que se desenvolve ali no curso da história. Além das vertentes dentro da antropologia, você tem que conhecer alguns conceitos em antropologia. Primeiro conceito, identidade cultural. A identidade cultural diz respeito às características de todos os bens culturais, materiais e imateriais que estão ligados a uma determinada cultura, que geram aquela identidade. É meio que o conjunto de elementos de uma certa cultura. Temos também o conceito de alteridade cultural. A alteridade cultural é a capacidade de você colocar-se no lugar do outro, de você conseguir enxergar o outro com multiplicidade. A alteridade cultural é o que acontece quando você adota uma visão baseada no relativismo cultural, porque você percebe que o outro não é mais ou menos evoluído que você. Ele tem ali uma cultura com determinadas particularidades que não necessariamente é melhor ou pior. E aí isso baseia o princípio da alteridade cultural. A alteridade cultural é quase como se fosse uma empatia cultural. Existe o conceito de diversidade cultural. A diversidade cultural é algo que começa a ser discutido pela sociologia, principalmente a partir da globalização, em que você percebe que existem diversas culturas na estrutura, em cada respectivo país, cada uma com as suas devidas particularidades. Tanto que a Unesco, em 2001, lançou o documento conhecido como Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, para reconhecer que, na prática, no mundo, em cada país, existe uma diversidade de culturas e todas elas merecem ser respeitadas. Existe também o conceito de multiculturalismo, que muitas vezes você vai ver como sendo a mesma coisa que diversidade cultural. Só que o multiculturalismo ele diz respeito mais à convivência pacífica entre diferentes culturas que convivem no mesmo ambiente. Temos também o termo aculturação. Aculturação é quando uma determinada cultura A interage com povos de uma cultura B, e a partir dessa interação, você gera ali uma intersecção entre as duas culturas. Quer ver um exemplo de aculturação?
os portugueses chegando no Brasil durante a colonização do país. Aquela interação entre a cultura dos portugueses, que vieram lá de Portugal, com os nativos que já viviam aqui no Brasil, com a população indígena, levou a um processo de aculturação. Houve uma certa imposição cultural daquilo que era trazido da Europa pelos portugueses sobre os nativos que viviam aqui no país, inicialmente de forma isolada. Temos também o conceito de patrimônio cultural. E olha, de todos os conceitos que eu falei aqui pra você de cultura, esse aqui é o que tem mais chance de aparecer na sua prova do Enem desse ano. Você pode ter certeza que vai ter uma questão, provavelmente falando sobre patrimônio cultural. O patrimônio cultural engloba todo o conjunto de bens culturais de uma cultura. E o patrimônio cultural é dividido em patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. O patrimônio cultural material diz respeito àquilo que é tangível, aquilo que pode ser tocado. Então você tem lá em uma determinada região de onde era antigamente a civilização da Grécia Antiga, uma construção que virou um patrimônio cultural material. Por que patrimônio cultural material? Porque é algo tangível, tem matéria, é algo que você pode ver e que pertencia a uma cultura daqueles povos que viveram há milhares de anos naquele local. Agora, o patrimônio cultural imaterial, ele é intangível. Ele tem relação muito mais com tudo aquilo que você não pode diretamente tocar. Então diz respeito, por exemplo, à dança vinculada a determinada cultura, a um determinado costume típico de certa sociedade, a um determinado conhecimento que é transmitido ao longo das gerações. Cabe ressaltar também que quando você pensa em patrimônio cultural material, existe uma prática muito importante que é o tombamento. O tombamento é quando você pega uma determinada estrutura material e você garante a partir disso a proteção dessa determinada estrutura para que ela torne-se de fato e de maneira oficial um patrimônio cultural associado àquela respectiva cultura. Então você pega um determinado imóvel que tem um grande valor para aquela cultura e você transforma esse imóvel em um patrimônio público que vai ser conservado ao longo do tempo. Outro sociólogo importante é o Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu ele foi um forte crítico da sociedade capitalista e dos mecanismos usados para a reprodução das desigualdades sociais. A sua teoria é influenciada por Max Weber e por Karl Marx. Todo o pensamento de Pierre Bourdieu se baseia num construtivismo estruturalista ou estruturalismo construtivista. Dentro de Pierre Bourdieu existem alguns conceitos que você tem que conhecer. O primeiro deles é o conceito de hábitos. O hábitos, ele seria algo coletivo, que surge a partir da interação, a partir da relação do indivíduo com outros membros subjetivos da sociedade. O hábitos, ele é algo que determina o modo de agir desse indivíduo. Ele funciona como uma espécie de grade de leitura. É como se fosse o filtro da maneira como o indivíduo enxerga a sociedade, segundo todos os valores que lhe foram inculcados a partir das interações sociais. O hábitos se associa fortemente a uma noção de pertencimento. Para o Bourdieu, o hábitos, eles são estruturas estruturadas e estruturas estruturantes, porque o hábitos, na medida em que ele impacta o indivíduo na sociedade, ele também é gerado a partir da ação desse indivíduo na sociedade. Então o hábitos influencia o indivíduo, só que o indivíduo, a partir das interações sociais, cria o hábitos que gera essa maneira de enxergar a sociedade, a maneira de enxergar a realidade, gerando essa grade de leitura. Lembrando que o hábitos é sempre coletivo, então quando você pensa em uma sociedade, o hábitos ele vai englobar todos os indivíduos daquela respectiva sociedade. Para o Bourdieu, a escola ela é um instrumento que acentua as desigualdades entre os indivíduos. Além disso, quando você pensa em violência em Pierre Bourdieu, ele fala que existe sempre um agressor e uma vítima. E a relação entre agressor e vítima se dá em função de uma desigualdade de capital. Tanto que ele vai conceituar a violência em violência material, que é uma violência física, e uma violência imaterial, que vai mais no âmbito da cultura ou de um aspecto psicológico. Temos aí como exemplo o preconceito, que seria, nesse caso, uma violência imaterial, uma violência psicológica na concepção de Bourdieu. Bourdieu ainda desenvolve o conceito de capital. Capital, para Bourdieu, é sinônimo de poder. E o capital ele se divide em várias instâncias. Existe o capital econômico, relacionado à sua posse financeira. Existe o capital cultural, que tem relação com o conhecimento que você detém. O capital social, que se estabelece em função das redes de relações sociais que você cria em sociedade. E até mesmo o capital simbólico, que tem relação com o seu status dentro da sociedade. Um outro autor que tem uma concepção que também é legal você saber para a prova do Enem é o Norbert Elias. Norbert Elias ele é um autor do século XX, que desenvolveu o conceito de teias de interdependência, que explica como que na sociedade os indivíduos eles são interdependentes entre si na medida em que a relação que você estabelece com o outro vai impactar nas distintas interações sociais que você tem com outros indivíduos. Para o Norbert Elias, são as teias de interdependência que integram as configurações sociais. E aí, essa ideia de teia de interdependência resume-se a isso. A ideia de que a ação individual ela está limitada pelo outro. Porque tudo aquilo que você faz depende da maneira como o outro vai reagir, da maneira como o outro vai responder àquilo que você está fazendo. E aí, por conta dessa limitação da sua ação
devido à existência do outro, você tem uma satisfação controlada. Tanto que a mudança social, ela surge quando você tem a modificação das teias de interdependência, que gera como reflexo o processo civilizador, que também é uma palavra-chave na teoria de Norbert Elias. Temos dois autores muito importantes você conhecer, que são Adorno e Horkheimer. Adorno e Horkheimer são autores vinculados à vertente de pensamento conhecida como Escola de Frankfurt, que nada mais é do que aquilo que a gente chama de teoria crítica. E aí, Adorno e Horkheimer vão desenvolver o conceito de indústria cultural ou cultura de massas. A indústria cultural, ela surge devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação. E a ideia aqui é: você começa a criar obras de arte e produções midiáticas que vão ter cada vez mais uma menor qualidade. Porque a ideia aqui é você fazer uma perpetuação dos padrões daquilo que vai ser entregue nos meios de comunicação de massa. Com qual intuito? Com o intuito de você retirar dessas produções midiáticas o teor crítico, fazendo com que os indivíduos minimizem a sua reflexão acerca daquilo que lhes é dado. Isso é importante, de acordo com a indústria cultural, para a perpetuação de padrões, para que o indivíduo ele siga sempre a ideologia dominante, aquilo que os indivíduos que dominam a sociedade querem que sejam seguido. A ideia da indústria cultural é literalmente uma massificação artística que tem o intuito de levar a essa ausência do teor reflexivo com o objetivo maior de garantir o controle social. Quando você vê o termo indústria cultural na sua prova e tiver lá a presença dos autores Adorno e Horkheimer, saiba que a indústria cultural é vista com maus olhos por eles. Eles percebem que isso é algo ruim, porque, poxa, você vai criar produções midiáticas com baixa qualidade, perpetuando padrões, tirando o teor reflexivo / crítico, com o intuito de controlar a sociedade. É meio que uma ferramenta do capitalismo para o controle social dos indivíduos que estão sujeitos ali àquele respectivo ambiente. Uma coisa legal é que a indústria cultural ela tem uma certa oposição a uma vertente da sociologia conhecida como pop art. A pop art ela é oposta à indústria cultural, porque enquanto a indústria cultural ela quer perpetuar padrões para garantir o controle social, a pop art ela é voltada ao engajamento político, para gerar um teor crítico nos indivíduos. Temos ainda o autor conhecido como Walter Benjamin, que também é um autor associado à Escola de Frankfurt. Só que aqui ele desenvolve um conceito chamado reprodutibilidade técnica. Ele fala que o avanço dos meios de comunicação fez com que o capitalismo desenvolvesse melhores tecnologias para a reprodução das obras de arte. E aí, com isso, as obras de arte perdem em qualidade, só que conseguem ser produzidas em série. A obra de arte ela deixa de ser uma obra única e passa a ser uma obra em série. Tanto que o Walter Benjamin fala que a obra de arte, nesse contexto, ela perde a sua aura, ela perde a sua singularidade, aquele caráter específico que daria a ela todo o seu prestígio. E isso é negativo na medida em que a produção artística ela acaba sendo prejudicada em relação à sua qualidade. Só que para Benjamin, isso é positivo na medida em que garante o contato das massas com a arte, porque aquilo que antes só chegava à elite passa a chegar até aqueles indivíduos que não detêm um poder socioeconômico tão significativo assim, que agora, por meio da, entre aspas, pirataria, até porque pirataria não foi um termo desenvolvido por Walter Benjamin, mas você pode pensar dessa maneira, você tem ali o indivíduo conseguindo ter contato com essas obras de arte. Agora nós entramos num outro tópico da sociologia, que é a cidadania. O que é cidadania? É o conjunto de direitos e deveres de um indivíduo que vive em sociedade. Os direitos são divididos em 4 categorias. Existem os direitos civis. Os direitos civis, eles surgem ali por volta do século XVIII. Englobam os direitos ligados às liberdades individuais do indivíduo. Então, o direito de ir e vir, direito de liberdade de expressão. Os direitos políticos surgem a partir do século XIX, principalmente, e estão relacionados à sua liberdade política de poder participar ativamente das decisões políticas. Então, de você poder votar, ou de você poder atuar em uma determinada decisão política que vai impactar determinada coletividade. Existem também os direitos sociais que surgem principalmente a partir do século XX. E olha, é importante você não confundir direito social com direito civil. O direito social engloba os parâmetros básicos para que você possa ter uma condição de vida digna e de qualidade. É, por exemplo, o direito à moradia, o direito ao lazer, o direito ao transporte, o direito à educação, à saúde. E temos ainda os direitos humanos. Os direitos humanos englobam basicamente o conjunto desses 3 direitos. São todos os direitos e liberdades que cada indivíduo como ser humano possui, para que, a partir disso, essa pessoa ela possa ter, né, uma vida digna e de qualidade. É algo que foi desenvolvido principalmente a partir de uma ação empenhada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, ali em meados do século XX. Um outro conceito importante na sociologia é a ideia de estratificação social. As sociedades, em geral, elas são estratificadas. Elas são divididas em determinados estamentos, em determinadas categorias de indivíduos. E quando você pensa em estratificação social, você tem que conhecer os 3 principais tipos de estratificação social. O primeiro tipo de estratificação social é a estratificação social por castas, que é aquela que é determinada pela família, pela natalidade. É um tipo de estratificação social que existe na Índia e é um modelo em que não há mobilidade social. Ou seja, se você nasceu na casta de
letra A, você não pode transitar para a casta de letra B, nem para a casta de letra C. Você nasceu ali naquela casta, você vai ter que viver naquela casta pelo resto da sua vida. Existe a estratificação social por estamentos. É o que predominou principalmente lá no contexto da Idade Média. A sua classificação na sociedade se dá em função da função que você exerce na sociedade. Você é um camponês, você é um guerreiro, isso é o que delimita a sua classificação dentro desse ambiente. E aí, a estratificação social por estamento, ela permite mobilidade social, só que a mobilidade social é muito pequena, é quase insignificante. Temos ainda a estratificação social por classes, que é o que predomina no contexto da sociedade capitalista atual, em que a sua delimitação na sociedade se dá em função do seu poder econômico. Então você pode ser um indivíduo de classe A, de classe B, de classe C, de acordo com o quanto de dinheiro que você tem. Esse tipo de estratificação social, em relação à estratificação por castas e por estamentos, tem uma maior mobilidade social. Agora a gente entra no tópico de democracia. Quando você pensa em democracia, existem 3 tipos de democracia. A democracia direta é aquela na qual todo e qualquer cidadão participa ativamente de forma direta das decisões políticas. Então, isso é algo que surgiu lá na Grécia Antiga e que predominava, por exemplo, em Atenas, que foi o berço da democracia no contexto da Idade Antiga. Só que aqui vai um detalhe importante para você. A democracia direta lá de Atenas, da Grécia Antiga, era uma democracia até certo ponto restrita, porque quem era considerado cidadão que podia participar das decisões políticas eram homens que tinham determinada faixa etária, determinada idade, e que eram tidos como gregos natos, ou seja, que tinham nascido na Grécia, porque eles tinham preconceito em relação aos estrangeiros. Tanto que lá em Atenas, na Grécia Antiga, existia uma região que era a Ágora. A Ágora eram locais públicos onde os cidadãos, aqueles que podiam participar da política, reuniam-se para debater a política e a partir disso participar ativamente das decisões que seriam tomadas dentro da polis. A democracia direta, assim como a democracia indireta e a democracia semidireta, que a gente vai falar daqui a pouco, ela segue alguns princípios importantes. Existe o princípio da isonomia, a ideia da igualdade de participação. Todos podem participar da política de forma igualitária. Existe a isocracia, que é a ideia de uma igualdade de poder. E a isegoria, que é a ideia de uma igualdade de fala. Agora, passando para a democracia indireta ou representativa, você tem um modelo democrático que surge a partir do século XIX e que se dá quando o indivíduo, o cidadão, ele participa da política por meio de eleições. Então ele participa da eleição, ele escolhe um representante que, por sua vez, vai agir diretamente na política para representar os interesses da população. Existe também a democracia semidireta, que é o que existe no Brasil. A democracia semidireta, ela junta a democracia direta com a democracia indireta. E aí você tem que entender o seguinte, como que se dá a democracia indireta na democracia semidireta? Por meio da sua participação nas eleições. Você vai lá votar para ver quem que vai ser o prefeito, para ver quem que vai ser o presidente, para ver quem que vai ser o governador. Já a democracia direta, na democracia semidireta, ela se exerce por meio de referendo, por meio de lei de iniciativa popular, por meio de plebiscito. Para você saber a distinção disso, o plebiscito é quando os governantes, eles vêm até a população e fazem uma consulta a essa população para ver o que a população quer, para que a partir dessas demandas que são recolhidas, você tenha a elaboração de um projeto de lei. Então o governante vem e fala, o que vocês estão precisando? O que vocês querem em relação a essa temática? A população vai votar nesse plebiscito e aí a partir disso eles vão elaborar o projeto de lei. O referendo não. O referendo, ele surge quando os governantes elaboram o projeto de lei e apresentam à população. E aí a população pode aprovar ou recusar esse projeto de lei. A lei de iniciativa popular, ela existe no Brasil e ela é algo que surge quando você tem ali determinada massa populacional que se junta em prol de determinado objetivo e propõe uma lei de iniciativa popular, que aí vai ser posteriormente aprovado ou não pelo Congresso e pelo setor legislativo do país. Agora nós entramos numa parte da sociologia que é a sociologia brasileira. Eu vou falar aqui para você de alguns autores que você tem que conhecer sobre a sociologia brasileira e os principais conceitos para que quando eles caírem na prova você já consiga acertar as questões com mais agilidade. O primeiro autor é o Gilberto Freire. Gilberto Freire é autor do livro Casa Grande e Senzala. Ele é um autor que desenvolve ao longo da sua teoria uma concepção de que a família patriarcal foi o grande elemento que consolidou o desenvolvimento da sociedade brasileira. Ele é um indivíduo que defende a democracia racial. Ele fala que no Brasil, a mestiçagem de raças levou à formação de uma sociedade original. Só toma cuidado com uma coisa, quando ele fala sobre a democracia racial, ele não está falando que não existem desigualdades, ele fala que de fato podem existir desigualdades. A questão é que essa mestiçagem de raças levou à formação de uma sociedade original de tal forma que o Brasil ele é caracterizado por uma sociedade singular, uma sociedade única, que você não encontra em nenhum outro lugar. E aí ele faz até a concepção da chamada matriz das 3 raças. Ele fala que no Brasil, a junção dos indígenas com os europeus, com os africanos, por meio de um mecanismo de miscigenação,
criou essa sociedade particular, que é diferente, por exemplo, da sociedade que você teve lá nos Estados Unidos e lá na África do Sul, onde a segregação ela foi muito mais intensa. Então ele propõe um certo princípio de democracia racial, que depois vai ser criticado por outros autores que a gente vai comentar daqui a pouco. Outro autor relevante é o Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda é o autor do livro Raízes do Brasil. Nesse livro, ele vai avaliar principalmente a colonização do país e ele vai comparar a colonização que foi feita por Portugal em relação à colonização feita pela Espanha na América. Ele vai até dizer que a colonização foi o grande elemento fundamental na história brasileira para que você tivesse a construção do Brasil tal como ele é organizado no contexto atual. Além disso, é esse autor que desenvolve o conceito de homem cordial. Ele fala que o brasileiro é um homem cordial. Como assim, Vini? Basicamente, o brasileiro ele é um indivíduo que é dominado pela subjetividade. Então os estrangeiros, as pessoas de fora do Brasil, olham o brasileiro com uma visão um pouco pejorativa, porque eles entendem que o brasileiro ele deixa de lado a sua racionalidade para agir de forma intensiva, de maneira subjetiva. E aí você tem a subjetividade acima da racionalidade. Um homem que é muito emotivo, que é muito carinhoso, que expressa seus sentimentos de forma muito exacerbada, mesmo diante de uma pessoa com a qual ele não tem tanta afinidade assim. Temos também Caio Prado Júnior, que é um sociólogo marxista que fez uma avaliação e um estudo da história de evolução do Brasil em cada determinado momento. Um outro autor não muito importante é o Ottaviani, que falou basicamente sobre as injustiças que figuravam no Brasil e sobre como que o preconceito racial é uma característica da sociedade brasileira. Um outro autor muito importante é o Florestan Fernandes. Florestan Fernandes ele é um autor marxista. Ele avaliou alguns aspectos importantes no seu estudo. Primeiro, ele estudou a sociedade indígena dos Tupinambás. Ele também desenvolveu uma teoria sociológica que buscava entender como que o saber sociológico era construído. Tanto que o Florestan Fernandes ele fez uma grande junção da teoria dos sociólogos clássicos, avaliando a teoria de Comte, de Max Weber, de Emile Durkheim. E ele também foi responsável por desenvolver o conceito de mito da democracia racial, que é uma crítica ao que tinha sido desenvolvido pelo Gilberto Freire. Lembra que o Gilberto Freire desenvolveu a teoria da democracia racial? Florestan Fernandes desenvolve o mito da democracia racial, para criticar essa ideia da democracia racial, falando que, na verdade, essa democracia racial em relação aos negros, ela é falsa. No Brasil existe um racismo velado, um racismo que não é explícito, mas que acontece, discriminando negros e colocando-os em uma posição de desigualdade e desfavorecimento. Um outro autor relevante é Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro desenvolveu a obra Povo Brasileiro. E ele começa desenvolvendo a sua teoria falando sobre a ideia da mestiçagem, onde ele estabelece, por meio dessa teoria, uma crítica a Gilberto Freire. Então, assim como Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro também critica a ideia da democracia racial proposta por Gilberto Freire. E ele fala, nessa ideia da mestiçagem, que a imigração no Brasil, a cultura e a interação com os indígenas e os povos escravizados levou a uma mestiçagem dessa população, de tal maneira que no Brasil predomina aquilo que ele chama de ninguémdade. É como se você criasse ali uma cultura tão diversa em que você não consegue delimitar exatamente quais são as particularidades dessa cultura, porque ela mescla aspectos de vários povos distintos, e aí você cria ali uma espécie de nova Roma. Ele também fala sobre o termo cunhadismo, que é essa ideia de uma capacidade do brasileiro de incorporar o estranho com relativa facilidade. E ele também desenvolve aqui a ideia de Brasis. Ele fala que no Brasil não existe um Brasil, existem vários Brasis, várias porções do Brasil, cada uma com uma determinada particularidade socioeconômica, política, cultural, que condiciona o território como um todo. Só para você saber, o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, também foi um sociólogo brasileiro. Então, se você tiver alguma questão trabalhando com conteúdo de FHC em sociologia, não estranhe, porque ele era um autor que também desenvolveu conteúdos sociológicos no Brasil. Temos ainda Paulo Freire. Paulo Freire ele é um autor bem simples. Ele basicamente foi um educador e sociólogo que viveu no Brasil e que propunha a ideia de que a educação deveria ser libertadora. Então, você tinha que adotar uma filosofia que fosse capaz de modificar a realidade, garantindo assim a educação, esse viés de libertar os indivíduos, favorecendo a resolução dos quadros de desigualdade que predominam no Brasil. Temos ainda o nosso penúltimo autor dessa aula, que é o Zygmunt Bauman. O Bauman ele desenvolveu o conceito de modernidade líquida. Para Bauman, a modernidade, o contexto que predomina na sociedade atual, é pautado numa modernidade líquida, ou seja, tudo é fluido, tudo flui, nada é fixo, nada é constante. Essa ideia de modernidade líquida para Bauman se reflete nos mais diversos aspectos da vida social. Então as relações sociais, elas são superficiais, elas são fluidas. Hoje em dia, aquelas duas pessoas estão namorando, mas amanhã elas terminam e já começam um novo namoro e as coisas vão fluindo de forma muito metódica nesse sentido de que não há uma rigidez, não há uma estabilidade. O Estado, ele vai se fragmentando. Cada vez mais você não tem os limites bem estabelecidos de até onde vai o poder do Estado, de até onde vai o poder daquela respectiva instituição. O consumo, ele começa
começa a se estabelecer de forma que, por exemplo, nas relações de trabalho, o trabalho torna-se mais flexível. Então o desemprego começa a aumentar, existe uma certa insegurança e isso caracteriza todo o princípio da modernidade líquida. E temos ainda a autora conhecida como Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, ela desenvolveu basicamente uma teoria feminista. Ela é uma autora existencialista. Então, assim como Jean-Paul Sartre desenvolveu o existencialismo dentro da sua corrente filosófica, a Simone de Beauvoir pegou parte daquilo que era defendido no existencialismo e utilizou na construção da sua teoria. Tanto que ela fala que o indivíduo ele tem como condicionante da sua existência a liberdade, uma liberdade física e que, aos poucos, vai ser limitada por estruturas sociais. Ela desenvolve aqui a ideia de que existe uma diferença entre o que seria a fêmea e o que seria a mulher. A fêmea tem relação com o biológico, com o cromossomo, que condiciona aquela pessoa ao sexo feminino. Agora, o ser mulher é algo que vai muito além do aspecto biológico, é algo que está muito relacionado à socialização, a maneira como a civilização te conduz para aquele determinado sentido, para que você adote determinados comportamentos. E aí ela explica como que, dentro dessa concepção, a sociedade muitas vezes estabelece um preconceito de gênero contra as mulheres, colocando-as em posições inferiorizadas e colocando os homens em posições superiores de privilégio, que aí acaba sendo uma problemática a ser solucionada. Falamos de muita coisa, mas eu espero que você tenha anotado tudo no seu caderno para que agora você tenha esse conhecimento guardado para garantir mais alguns acertos na sua prova do Enem. Se eu te ajudei de alguma maneira e essa aula foi útil para você, deixe um like aqui embaixo para dar aquela fortalecida no canal e se inscreva para que você possa receber mais conteúdos voltados à preparação para o Enem e para vestibulares tradicionais. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa aula, nos vemos nos próximos vídeos e bons estudos!